Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Laura e eu senti muita necessidade de gravar um vídeo falando sobre dinheiro. Quando a gente fala sobre igualdade, sobre questões de gênero, principalmente aqui do meio digital, é porque, assim, de alguma forma você pega esse conhecimento que você adquiriu para fazer alguma mudança que seja efetiva na sua vida, ou seja, que seja uma coisa prática, que tenha alguma melhora. E falar sobre dinheiro eu acho, assim, revolucionário, principalmente falando sobre questões de gênero. É só quando a gente aprende onde que a gente pode gastar, onde que a gente pode ganhar mais, onde que a gente pode investir, que a gente se sente de fato livre, que a gente sente que a gente tem mais autonomia, porque para nós, mulheres, não existe liberdade ou independência sem dinheiro. Porque quando a gente sabe quanto custa a nossa própria existência, quanto que é um orçamento, quanto que a gente pode ganhar mais, etc., a chance da gente permanecer num relacionamento abusivo, seja na família, seja com o marido, seja no trabalho, cai muito, principalmente em função do dinheiro. A gente não se sente mais dependente financeiramente. Então, por favor, presta muita atenção em tudo que eu vou falar, em todos os dados, etc., nos links, presta atenção em tudo, porque você tem muito privilégio de ter acesso a essa informação, isso é fantástico. Então, mano, pelo bem da sua independência, da sua autonomia, da sua saúde mental, cuida do seu dinheiro. Ao mesmo tempo que a gente tenta fugir completamente dos estereótipos que são impostos pra gente, tipo, mulher não gosta de homem, mulher gosta de dinheiro. Por exemplo, quando eu fui procurar material pra esse vídeo, eu procurei dinheiro e mulher no YouTube, eu tive a infelicidade de ver esse tipo de conteúdo. Porque, né, dinheiro e mulher é relacionado a interesse, nunca a finanças, nunca a dinheiro, nunca a se profissionalizar, sabe? Mas ao mesmo tempo que a gente foge desse tipo de estereótipo, a gente também acaba se distanciando desses espaços, dessas discussões, desses debates, falar sobre dinheiro, sobre ganhar mais, não ter vergonha de falar quanto ganha ou quanto pode ganhar, ou sobre orçamento, enfim, a gente se coloca longe desses debates. Isso é muito ruim pra gente. É muito comum que a gente fala que um cara é muito ambicioso, como se fosse uma coisa muito boa, e ambiciosa como se fosse uma coisa ruim, tipo, nossa, ela é muito ambiciosa. Não, a ambição é uma coisa maravilhosa pra qualquer pessoa. A ambição é um desejo de alcançar, de se empenhar, de trabalhar, de conquistar coisas novas. E também é um direito nosso. Então, queridos, sim, eu sou mulher, eu gosto muito de homem, mas eu ainda prefiro meus boletos pagos, minha independência e minha saúde mental em dia. Primeiro, por que é importante que mulheres conversem sobre finanças? O Brasil tem questões sociais e culturais que ainda colocam o homem nessa função de ser o provedor, chefe da família, a última palavra dele, ele é o homem da casa. E é isso que a gente chama de patriarcado. É o sistema onde o homem tem sempre mais poder, mais voz, mais privilégio. Isso pode ser dentro de casa, na rua, na política, na economia, no mercado de trabalho, enfim, todos os âmbitos. E esse sistema prejudica muito nós, mulheres, porque a gente fica nessa posição de inferior. É muito ruim pra gente, mas também é ruim pra eles, mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. E por que a educação financeira tá tão relacionada com a independência feminina? Isso acontece principalmente porque a mulher ainda é refém do dinheiro do marido. Isso acontece em camadas diferentes, dependendo da classe social, da raça, enfim. Às vezes a mulher apanha dentro de casa e não sai porque quem paga as contas é o marido, então ela se vê completamente presa naquela situação. Às vezes é a grana do Bolsa Família que vai direto pra mão do homem, a mulher tem que pedir pra talvez, quem sabe, ter permissão para ter acesso ao dinheiro. Ou, por exemplo, quando uma mulher que já é de classe média, por exemplo, desiste de um divórcio porque sabe que metade das finanças é do marido e vai ter que voltar para casa da mãe, por exemplo. Eu já tenho um vídeo aqui sobre violência doméstica que eu acho muito importante você assistir, e eu vou colocar mais um card aqui que é sobre estabilidade profissional em caso de violência doméstica. Isso é um direito da mulher, então se você estiver sofrendo algum tipo de violência doméstica, você pode solicitar essa medida protetiva para você ficar empregada por até 6 meses, para você, enfim, não depender do dinheiro, ou, enfim, não continuar apanhando por conta do dinheiro, coisas do tipo. Isso sem contar toda a desigualdade do mercado de trabalho, assim, que é surreal. É claro como o mercado é pensado por homens e por isso, enfim, as questões são tão atrasadas ainda. Os números que eu vou falar agora são bem tristes, mas são necessários, vamos lá. As mulheres costumam estudar mais, elas tendem a ter um currículo ainda mais completo que os homens e ganham cerca de 27% a menos. Não faz o menor sentido você se profissionalizar mais e ganhar menos. Ou seja, se a gente pegar homens e mulheres que têm só o ensino superior, a gente percebe que as mulheres recebem cerca de 40% a menos. Em outras palavras, se o Rodrigo do meu trabalho ganha R$3.000, eu só vou ganhar 1.800. E o Rodrigo ainda pode decidir pegar toda essa nossa diferença salarial, que é R$1.200, e guardar. Isso se ele nem investir em 5 anos só de diferença salarial, ele vai ter mais de R$70.000. Isso se ele não investir em nada. Se ele investir, isso pode ir por 80,
50%, assim, ó, tranquilo. Isso sem mencionar os cargos altos. Só 21% das empresas têm mulheres na diretoria e só 15% das empresas têm mulheres em cargos administrativos. Ou seja, mulheres no topo são pouquíssimas, assim, e geralmente são muito privilegiadas, com, enfim, brancas, de classe média, etc. Os recortes são muito cruéis. E para as mulheres negras a situação é ainda pior. Uma mulher negra ganha 59% a menos do que um homem branco com exatamente o mesmo currículo e ainda tem 10% a mais de ser desligada ou substituída daquela empresa. O que é mais triste é saber que diversidade aumenta a bagagem da equipe, aumenta a inteligência como um todo, porque você aumenta a bagagem dela de modo geral. Não é à toa que as empresas que colocaram diferentes recortes sociais em cargos de liderança tiveram um aumento de 35% no seu desempenho. Tá bom, agora vamos finalmente falar o que a gente pode fazer para melhorar esse tipo de situação. A primeira coisa é falar sobre isso. Falar sobre isso é fundamental. Falar sobre dinheiro, falar sobre educação financeira, sobre trabalho, sobre mercado de trabalho, sobre equivalência. Falar sobre isso é importante demais. Se você tem acesso a esse tipo de informação, você é muito privilegiado. Então manda tanto esse vídeo quanto todos os outros que eu vou colocar aqui na descrição para suas amigas, principalmente se estão numa situação ainda mais difícil, que estão com a grana curta ou que, enfim, se veem completamente reféns dessa situação do mercado de trabalho. Eu comecei a me colocar mais nesses espaços, então eu comecei a ver palestras, reuniões, enfim, coisas do gênero que falava sobre mercado de trabalho, que falava sobre finanças. Inclusive, eu super indico o Rede Mulher Empreendedora, porque ele faz um circuito no Brasil inteiro, se eu não me engano. E quando eu fui também falava muito sobre recorte, então tinha mulheres deficientes, mulheres negras, mulheres gordas, mulheres trans, enfim, todo tipo de mulher. E cada uma falava sobre empreender dentro do seu recorte, isso era muito legal. Eu também comecei a consumir canais que falavam sobre isso, seja como o da Nath, do Me Poupe, que fala diretamente sobre dinheiro, sobre finanças, sobre investimentos, ou como o canal Vida Organizada, que fala sobre finanças, mas fala, enfim, sobre organização de modo geral, como que você pode cuidar disso diariamente. Ou o próprio canal do Think Olga, que como fala sobre questões de gênero, vira e mexe, fala sobre dinheiro, porque, enfim, a autonomia e independência da mulher está muito vinculada com as questões financeiras. Outra coisa muito simples que eu fiz foi criar um grupo com amigas para falar sobre dinheiro. Então, eu juntei amigas que eu sei que gostam do mercado de trabalho, gostam de finanças, etc., se interessam por isso, ou que eu sei que precisam falar sobre isso. Coloquei todas elas num grupo no WhatsApp e a gente sai semanalmente para falar sobre dinheiro, sobre como lidar com o estresse do trabalho, como que lida com o machismo no trabalho, como que ganha mais, como que você calcula a sua hora, enfim, falar sobre esse tipo de coisa. Quanto mais a gente souber, melhor. Isso não é ideia minha, quem me inspirou a fazer isso foi um livro chamado Clube da Luta Feminista, que é todo sobre o mercado de trabalho para mulheres. Incrível, recomendo muitíssimo. E outro livro que eu também recomendo muito se chama Ganhar, Gastar e Investir, que também é um livro de finanças para mulheres que eu também recomendo muito. Outra coisa que também faz muita diferença é começar a pensar em mulheres quando a gente precisa de um profissional. Então a gente sempre pensa que precisa de um editor, de um técnico, de um pintor, de um pedreiro, de um eletricista. A gente nunca pensa em chamar pelo feminino, a gente nunca pensa em chamar o profissional pelo feminino, a gente nunca pensa em chamar uma mulher. Então comece a contratar, dar oportunidade para pintoras, editoras, escritoras, autoras, indicar essas mulheres, trocar currículo, encher a bola delas no mercado de trabalho, enfim, dar oportunidade, dar voz para essas mulheres. Outra coisa que também faz muita diferença é aprender a lidar com o seu próprio dinheiro. Então é assim, pôr no papel, fazer as contas, quanto que é a luz, quanto que é o gás, quanto que é o aluguel, quanto que sobra, quanto que eu devia ganhar, quanto que é a taxa do banco, quanto que vai ficar pra sua prima, quanto que é o brinquedinho do Natal de não sei do quem. Coloca tudo no papel, vê quanto você ganha, vê o quanto você precisa pra juntar, vê o quanto que é a sua meta, seja uma calça. Coloca tudo no papel, entenda do seu próprio dinheiro, tenha controle, tenha confiança. Você tem total capacidade de fazer isso sozinha, total. Você consegue, sério. Você tá diante da internet que te dá todo o material de graça, cara. Pelo amor de Deus, aproveita isso, porque isso é revolucionário. E por último, apoie mulheres do mesmo espaço que você. Se um cara interromper a sua amiga no mercado de trabalho, você fala assim, pô, deixa ela continuar rapidão. Ou se pedir pra ela pegar um café, fala assim, mano, ela tá ocupada agora. Ou sei lá, essa não é a função dela. Pede pra fulano ou pra fulana ali, que, né, é a pessoa do café ou que não tá fazendo nada, sei lá, qualquer coisa. Ou se algum espertinho quiser jogar coisa a mais pra ela, sabe? Tipo assim, ah, fulana, faz aquele relatório pra mim, ou faz a nota pra mim, não sei o quê. Você fala, não é a função dela, pede pra outra pessoa, enfim, sabe? Apoia ela. É muito bom quando você vai num lugar e tem outra mulher. Isso é tipo, mano, faz toda a diferença. Ai, falei um monte, né? Enfim.
Bom, acho que é isso. Mulheres, vocês podem gostar de dinheiro, não tem problema nenhum nisso. Vocês podem e devem cuidar das próprias finanças e vocês não são interesseiras por conta disso, tá? Tá tudo bem. Todos os links, etc, estão na descrição. Esse é um assunto mais denso, né? Então tem material lá na descrição. E esse é um assunto que me interessa muito particularmente, é um assunto que eu pesquiso muito pra mim, pessoalmente. Então, se interessa, vocês me avisem que eu vou gravar sobre isso com o maior prazer. Acho que é isso, mulheres. Vamos trabalhar nessa porra, porque esse é um direito nosso, tá bom? Acho que é isso. A gente tem que ser a revolução. Um beijo. Paz.